Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos chegar à Tua casa. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado por podermos louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, por podermos ter essa comunhão tão gostosa entre todos os irmãos. E obrigado, Pai, por agora nós podermos abrir a Tua palavra. Que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações. Que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, ministrando a nós. E que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nessa manhã. E que possamos sair daqui renovados, Pai, e fortalecidos pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, amém. Sabe, queridos, há muito tempo atrás, quando eu era pequeno, eu não sabia nadar. E tinha passado por alguns... quando a gente não sabe nadar, a gente acaba passando por uns apertos, né? E aí, numa dessas idas e vindas, eu falei assim, não, mas eu quero aprender a nadar, quero aprender, quero saber como é que é, né? Isso é importante. E aí eu me lembro que quando a gente ia nas piscinas, meu pai pegava e falava assim, deita, filho, na água que eu te seguro, né, na água, para você poder, e aí você vai batendo a mão, depois você bate a outra, e você vai batendo a perna, e o negócio vai indo, né? Mas aí eu ficava assim, mas e se ele me solta? Né? E se ele me solta que eu afundo e eu não vou conseguir levantar de novo? E aí eu pensava assim, mas eu não sei, né? Aí ele, não, filho, mas eu sou seu pai, eu vou te segurar. E eu falava assim, mas será? Né? Será? Aí pensa, queridos, é o meu pai que quando eu nasci ele já cuidava de mim, me cuidou durante todo esse período. Eu sabia que ele era forte para poder me segurar dentro daquela água, eu sabia que ele era o meu pai, ele queria o meu bem, eu sabia de tudo isso. E eu sabia que ele não iria me soltar, de jeito nenhum ele iria me soltar. Mas mesmo assim eu ficava assim, mas vai que, né? Mas será? E essa dúvida fez com que eu perdesse a oportunidade de aprender a nadar com meu pai quando eu era pequenininho. E aí eu acabei aprendendo a nadar bem mais tarde, mas aí às vezes olhando para o passado eu falo assim, eu podia ter ido nos acampamentos de adolescente, e podia ter aproveitado mais a piscina, porque eu ficava com medo, eu ficava nas bordinhas ali assim, segurando, com medo de eu cair ali e não conseguir levantar de novo, né? Mas eu fico pensando assim, não era um estranho, era uma pessoa que eu conhecia. Aliás, era a pessoa que eu mais conhecia. E era uma pessoa que eu conhecia e que me amava demais, mais do que qualquer outra coisa. E eu sabia da capacidade dele, eu sabia da força que ele tinha, mas mesmo assim eu ainda não conseguia entregar essa situação para ele. E você sabe que com Deus, às vezes isso acaba acontecendo também. Às vezes nós podemos ser filhos de Deus, nós podemos aceitá-lo um dia, podemos nos batizar e podemos começar a vir à igreja, podemos começar a ler a Bíblia, podemos começar a fazer parte dos ministérios, podemos fazer muitas coisas. E podemos saber quem Deus é, podemos saber quem nós somos, mas às vezes pode faltar alguma coisinha. Às vezes tem alguma coisa que você fala assim, mas será? Mas e se? E esse e se? E esse será? Essas coisas podem acontecer conosco. E você sabe que na Bíblia teve um rapaz que passou por uma situação parecida como essa. E eu queria convidar os queridos a abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler a história de um homem e ver como que ele lida com essa situação. Então, Lucas, capítulo 1. A partir do verso 5, queridos. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Olha só, nós estamos falando de um casal, mas esse casal, ele era um casal diferenciado. Aliás, era um casal privilegiado. Por quê? Porque ele era um sacerdote. Então ele já era, a intimidade que ele tinha com Deus era diferente.
E além disso, a mulher dele era das filhas de Arão. Olha só, então é a linhagem de duas pessoas que se casam e a intimidade que eles tinham com Deus era uma intimidade diferenciada. Então esse casal não é igual, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente fala assim, mas era só uma pessoa. Não, esse casal aqui ele era um casal diferente. E olha só o verso 6. O verso 6 dá uma sequência no currículo desse casal. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, além dele ser um sacerdote, que já era uma posição diferenciada, e ser casado com uma mulher da linhagem de Arão, ainda assim, eles tinham um currículo de eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora nós vemos que realmente era um casal diferenciado, não é verdade? Muito bem. Mas vamos ver o que acontece. Eles não tinham filhos, verso 7, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Você sabe que, olha só, mesmo ele sendo um sacerdote casado com uma mulher das filhas da descendência de Arão, eles sendo irrepreensíveis diante de Deus e eles sendo justo, a mulher não tinha filhos. Olha só que coisa. Já parou a pensar como que isso poderia ser? Eles passaram a vida, e naquela época não é igual hoje. Hoje tem muitos casais que casam e falam assim, a gente não quer ter filho, a gente quer ter um cachorro. E aí as pessoas têm um cachorro, ou têm um gato. Mas naquela época, um casal não ter filhos era um negócio muito difícil. Às vezes eram considerados como amaldiçoados por Deus, porque Deus não deu filho para eles. Tinha essa situação. Mas eles eram um casal justo e irrepreensível diante do Senhor. E o verso continua dizendo assim, e ambos eram avançados em idade. Você já parou para pensar quantos anos esse casal orava para Deus dar um filho para eles? E Deus falava assim, não vou dar não. E o tempo ia passando, e o tempo ia passando. Eles poderiam ter falado assim, você quer saber? Nós já estamos com não sei quantos anos, já que Deus não deu filho, a gente não vai mais continuar sendo justos e irrepreensíveis perante esse Deus, porque Deus não está fazendo aquilo, a gente está orando para ele já faz 30 anos e esse filho não vem, então a gente vai deixar para lá e vamos viver uma vida diferente. Mas não foi isso que aconteceu com eles. A Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis e eles eram avançados em idade. Então eles viveram assim durante a vida deles toda. Olha o verso 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Vamos lembrar como é que funciona isso. Tinha uma época do ano, era uma época só, em que o sacerdote entrava no Santos dos Santos para poder ofertar sacrifício, ficar ali no Santo dos Santos e oferecer sacrifício para o Senhor e queimar incenso ali. Isso era uma vez no ano, mas não é o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é exercendo ele o sacerdote diante do Senhor, durante da sua turma, como costume sacerdotal. Todos os dias existia um costume, e eram 4 coisas. Ao romper do dia, limpavam-se o altar. E o segundo era a oferta de sacrifício, que era a limpeza do candelabro e o altar do incenso. Todos os dias, lembram? Eram muitos sacerdotes que tinham naquele lugar, muitos. E alguns estudiosos da época de Jesus dizem que eram por volta de 20 mil sacerdotes que tinham naquele tempo. Então tinha muita coisa para fazer, muita coisa. Então todo dia, ao romper do dia, limpava-se o altar. Fazia a oferta do sacrifício, que era a limpeza e a limpeza do candelabro e o altar de incenso. Queimavam-se o incenso e depois fazia a libação e a nomeação do que deveria depositar o sacrifício e a oferta sobre o altar. Todo dia tinha que fazer isso. Só que, como eram por volta de 20 mil e todos eles tinham que fazer isso, normalmente o sacerdote fazia isso uma vez na vida. Porque até chegar a vez dele de novo, ele já tinha morrido, entendeu? Porque é igual assim, cometa Halley. Tem gente que nunca vai ver. Tem gente que vai ver o cometa Halley uma vez só na vida, e tem gente que vai conseguir ver 2, mas ninguém vê 3 vezes o cometa Halley na vida, por quê? Porque ele demora muito para passar.
E aqui, até chegar na vez dele de novo, ele já tinha morrido. E Zacarias fez o terceiro. E ele fez o terceiro e é a única vez que ele tinha para poder fazer isso. Então era um privilégio para ele de estar ali queimando incenso na presença do Senhor. Olha lá, vamos para o verso 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Olha só que interessante. Ele estava esperando aquele dia há bastante tempo, para poder conseguir queimar incenso em nome de toda a multidão que tinha de Israel. Imagina quantos anos esse homem estava orando para que Deus desse um filho para ele. E agora ele podia fazer esse pedido lá dentro, onde a presença do Senhor ficava. A Bíblia não diz, mas com certeza ele deve ter falado assim, Senhor, o Senhor ainda pode me dar um filho, sabe? Ele podia ter pensado nisso de novo ali dentro, era a única vez que ele teria para poder fazer isso. E aí ele está ali diante de Deus e um anjo aparece para falar com ele. Olha lá o verso 13. E o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Opa! Aí ele poderia ter pensado assim, a minha oração foi ouvida? Mas será que foi a oração que eu estou orando a respeito do povo? Para que Deus possa estar abençoando, perdoando, e libertando e protegendo o povo? Que oração que será que é essa? Mas o anjo fala assim, a Isabel, tua mulher, dará um filho, e lhe porás o nome de João. Então o anjo fala assim, olha, Deus ouviu a tua oração, mas a oração é essa que ele ouviu, é essa daqui. E ele diz assim, e ainda tem o nome do menino ainda. Você vai colocar o nome do menino de João. Olha que interessante. Então, o momento em que ele tem a oportunidade de estar na presença de Deus, o anjo aparece e diz que a resposta de oração de anos que ele estava tendo, aconteceu. Iria acontecer, quer dizer. E sabe o que é interessante? Eu fui ver o nome de João. O que significa João, né? Então, João significa Deus é gracioso. Ou Deus mostra a sua graça. É o nome semita. Agora, para pensar. Esse homem estava esperando esse filho há muito e muito, muito tempo. E aí ele esperando esse filho há muito, muito tempo, ele tem a oportunidade de estar na presença de Deus ali naquele santo lugar. O anjo vem falar com ele e fala assim, olha, você vai ter um menino e esse menino é para mostrar que Deus é gracioso para você. E para mostrar que Deus é gracioso para o povo de Israel, porque tinha um propósito nisso, né? O propósito é, verso 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Olha que impressionante. Então ele diz assim, ó, além da tua oração ser ouvida, o menino vai ser que Deus tem graça para com, não só contigo, mas com toda a nação de Israel, porque esse menino vai ser diferente. E ele o anjo começa a profetizar esse menino pro Zacarias. Já parou para pensar uma situação dessa? Ele pensando assim, nossa, faz uns 40, eu não sei, tá, queridos? Mas ele pensar assim, uns 40, uns 30 anos que eu estou orando para esse negócio acontecer, e agora o próprio anjo vem e fala isso, e ele fala ainda que o menino vai ser importante, o menino vai fazer muitas coisas, esse menino vai valer a pena. Ele devia estar feliz da vida, ele devia falar assim, nossa, né? Porque o pai, ele sempre quer que os filhos cresçam, que os filhos se desenvolvam, que os filhos, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para meu pai assim, para minha mãe, eu falei assim, por que o meu nome é Amauri? Aí meu pai falou assim, eu falei, era algum jogador de futebol? Era algum artista? O que era esse cara em 1980 e alguma coisa? Aí eles falaram assim, não, ele era um rapaz muito importante e tudo mais e tal. Por quê? Porque eles falaram assim, eu quero que o menino seja importante também, né? Os pais normalmente querem que os filhos se desenvolvam e cresçam.
E o próprio anjo fala assim, olha, e ele vai ser tudo isso daí mais um pouco ainda. Você nem pensa como que vai ser esse menino e o que ele vai fazer. Porque ele iria preparar o caminho para que o Messias pudesse vir. Olha só, quem que não queria ter esse privilégio, não é verdade? Pois então, ele devia estar feliz da vida. E ele podia ter falado assim, agora vai, né? Senhor, muito obrigado. Depois de tanto tempo, né? E essa intimidade que ele tinha com Deus, ele era um rapaz justo, irrepreensível e andava nos preceitos do Senhor. A gente leu isso no começo. E ele era sacerdote, e ele era casado com a mulher das filhas de Arão. Então quer dizer, olha só o relacionamento que esse homem tinha com Deus. Então ele devia falar assim, agora vai dar tudo certo, graças a Deus por isso, muito obrigado, anjo, e agora tal. Ele podia fazer isso, mas foi isso que ele fez? Olha só, verso 18. Então disse Zacarias ao anjo, como eu saberei disso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher está avançada em idade. Queridos, vamos parar um pouquinho por aqui. Ele está no santo lugar do templo do Senhor. Então ele não estava em qualquer lugar. Ele estava no templo do Senhor, no santo lugar, no momento da queima de incenso a Deus, um anjo chega para falar com ele, e ele diz que a oração dele foi atendida, e que ele teria um menino, dá o nome para o menino, profetiza sobre o menino, e ele responde assim, mas como é que eu vou saber que isso daí é verdade? Na verdade, a gente fica pensando assim, vamos lembrar da minha história. O meu pai, que é meu pai, eu não sou adotado, não é um pai que casou com a minha mãe, que é outro pai de outra pessoa, não, é o meu pai. Ele fala assim, filho, eu seguro você. E eu falo assim, não sei, né? Aquele negócio assim. Eu fico pensando assim, Zacarias está fazendo a mesma coisa aqui, né? Ele está fazendo a mesma coisa, ele fala assim, mas como é que eu vou saber disso? O verso 18, pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada a idade. Só que a gente tem que lembrar que Zacarias é do Novo Testamento. Zacarias é do Novo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus fez isso com quem? Deus fez isso com Abraão, não fez? E quantas mulheres estéreis tinha no Antigo Testamento? E ele era sacerdote, ele conhecia as histórias. Então ele sabia que Deus já tinha feito isso várias vezes. E fora as pessoas que Deus fez e que não está escrito na Bíblia, né? Que com certeza a tradição judaica e os livros de história dele devia contar. Então ele não era um cara que nunca ouviu falar numa situação dessa. E ele ainda duvida da ação de Deus. Verso 19. E respondendo o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e dar essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, e que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de tanto que demorava no templo. Queridos, ele só ia lá, acendia o incenso ali, fazia o que tinha que fazer, pronto, vamos embora. Sabe por quê? Porque todo dia é feito isso. Então é uma coisa rotineira, uma coisa comum. E o pessoal falou assim, mas o que está acontecendo lá dentro? Né? Cadê esse Zacarias? Por que ele não vem? E estava assim. E aí quando ele sai, ele está mudo. O pessoal fala assim, e aí Zacarias, o que aconteceu lá dentro? Ele, ele não consegue falar o que está acontecendo lá. E eu acho que ele devia ter saído daquele lugar assim, né? Porque, imagina, ele viu um anjo que fez todas essas coisas, e o anjo ainda fala assim, então agora também você vai ficar mudo até isso acontecer. Então imagina como ele saiu daquele lugar, querendo falar, querendo expressar, e aí ele não conseguia fazer isso. 22. E saindo ele não podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. Agora, já parou a pensar? Ele chega na casa dele, não consegue falar, e a mulher, e aí, bem, como é que foi, né? E ele, não conseguia falar como é que era. Então eu fico imaginando assim, era um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem diferenciado, ele sabia quem Deus era, ele sabia quem ele era, ele conhecia toda a história do Antigo Testamento e tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel,
desde o começo até onde eles estavam vivendo, tudo que Deus tinha provido, tudo que Deus tinha protegido, livrado, tudo que Deus tinha feito. E ainda vem o anjo, ainda fala isso e ele não acredita. Pois é, queridos. Fé, ela faz parte do fruto do Espírito. E fé, você pode vir na igreja, você pode aceitar Jesus, você pode fazer parte de ministérios, você pode estar na igreja há 30 anos, pode ter, mas fé é uma coisa que tem que ser desenvolvido em cada um de nós. Tem que ser desenvolvido. Porque se a gente não tem fé, a gente fica travado. Esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus, mas olha só, ele orava a Deus por uma coisa, e aí quando essa coisa acontece, ele não acredita. Conta-se uma história de que estava uma seca e eles precisavam de chuva para que a plantação deles pudesse não morrer. E aí eles eram crentes de verdade, chamaram todo mundo e falaram assim: vamos vir todo mundo para cá que nós vamos orar a Deus para que possa chover, para a nossa plantação não morrer e a gente não morrer de fome. E aí estava todo mundo lá: Senhor, que o Senhor abençoa, que traga chuva nessa terra e aquela coisa toda tal. Aí quando acabaram de orar, o líder do povo falou assim: bom gente, então agora todo mundo pode ir para sua casa. E aí o pessoal começou a sair, aí o menininho falou assim: mas ô pai, você não vai levar o guarda-chuva? Aí ele falou assim: pra que o guarda-chuva? Aí ele: ué, a gente não acabou de orar pedindo a Deus para poder chover? Aí ele: é mesmo, né? Então ele estava orando para que viesse a chuva. O menininho já falou assim: não, se a gente orou para vir chuva, então vai vir chuva, então já leva o guarda-chuva para quando até chegar em casa não tenha problema. Isso é fé. Mas o rapaz que estava orando para que a chuva viesse, ele não falou assim: eu vou voltar para casa, não vai chover mesmo. Mas assim, às vezes acontece conosco, queridos. Mas fé é uma coisa extremamente importante. Nós podemos crer em Deus, nós podemos crer na palavra do Senhor, nós podemos obedecer os mandamentos, mas fé é uma coisa que nós precisamos ter. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. São coisas que nós esperamos. Zacarias esperava o filho, mas ele não conseguia ver isso acontecendo. Ele queria muito, mas ele não conseguia imaginar isso acontecendo. Então ele tinha metade do conceito de fé. Mas imagina Abraão. Abraão, Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sai da sua terra e vai andando aí. E eu vou falar para você onde é que você vai. Ele poderia falar assim: eu não. Eu estou muito bem aqui, eu tenho toda a minha família, eu sou um homem rico, tenho muitos escravos, tenho uma plantação muito grande, tenho muitos gados, tenho muita coisa. O senhor não pode cuidar de mim aqui mesmo? Mas não, ele não faz isso. Ele chega para a mulher dele e fala assim: Deus falou comigo e a gente vai sair. Aí a mulher devia ter falado assim: nós vamos sair para onde? Aí ele: não sei. E essa viagem vai durar quanto tempo? Também não sei. E a gente vai levar o que para essa viagem? Deus falou que vai prover, né? Imagina só a situação. Mas isso é fé. Ou seja, quando Deus fala com Abraão, Abraão entende, ele fala assim: bom, Deus vai cuidar. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão não conseguia ver o que era. E Zacarias não conseguia acreditar que Deus poderia dar um filho para ele mesmo na velhice. E eu fico pensando assim: vocês acham que o meu pai, e agora eu estou falando meu pai aqui, ó. Vocês acham que o meu pai, quando eu falava para ele assim: não pai, eu não vou deitar nessa água aí não, para você poder me segurar. Vai que o Senhor me solta a água aqui, me solta aqui e eu afundo. Você acha que o meu pai ficava feliz quando eu falava isso para ele? Ele podia pensar assim: olha o tamanho do meu braço, né? Você acha que eu era gordinho, mas eu estava na água. E mesmo quando eu não estava na água, meu pai conseguia me pegar. Meu pai podia pensar assim: eu sou forte para poder levantar ele, eu sou pai dele, eu amo ele demais, mas ele não confia em mim. Você já parou a pensar como que era o sentimento dele quando eu não aceitava deixar
ele me segurar na água? Não é, vocês concordam comigo que ele ficava chateado, não ficava? Mas olha só o que Hebreus 11:6, vamos abrir lá comigo. Hebreus 11:6 diz, como se o nosso Pai, se nós que somos seres humanos ficamos chateados quando esse tipo de coisa acontece, vamos ver o que Deus acha de uma situação. Em Hebreus 11, verso 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se o meu pai terreno, pecador, como eu, como você, ele ficava chateado porque eu não acreditava nele, que ele conseguia me segurar, imagina o nosso Deus, que nos ama incondicionalmente, que deu o Filho dele para que nós pudéssemos ter vida. E a gente fala assim, mas será que o Senhor vai fazer isso mesmo? E ele pode pensar assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu que criei todas as coisas que existem, e você acha que eu não consigo fazer isso? Né? Pois é, porque o texto diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é como se a gente estivesse falando para Deus assim, o Senhor não consegue fazer isso. É como se a gente estivesse falando isso para Ele. Quando eu estava com meu pai, é como se eu falasse assim, não, você não consegue me segurar nessa água aqui, você vai acabar me afundando aqui. Então isso era uma afronta que eu fazia com meu pai terreno. Mas quando nós oramos a Deus e nós não acreditamos na oração que nós mesmos estamos fazendo, é como se a gente estivesse falando assim, Senhor, eu estou orando, mas você sabe como é que é, né? Eu acho que isso daí não vai acontecer não. E aí Deus fala assim, mas como não? Quando o anjo estava conversando com Maria, Maria, mãe de Jesus, né? Quando o anjo estava conversando com ela, ele falou assim, olha, você vai ter um filho, aquela coisa toda, vocês conhecem a história. Ela não estava casada com José ainda, né? Ela não estava casada com ele ainda, mas aí o anjo falou assim, mas vai nascer de você. E ela estava pensando assim, e você vê que com ela foi diferente. Ela falou assim, mas como que vai ser isso, Senhor? Aí ele fala assim, então isso vai acontecer para que você saiba que para Deus nada é impossível. E aí ela fala assim, então tá, eis aqui a sua serva, e aquela coisa toda, tal. E aí as coisas acontecem. Mas olha só que diferente, ela crê nisso. Porque o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. E sabe, queridos, é difícil para nós a gente entender que para Deus realmente nada é impossível. Às vezes nós passamos por algumas situações em que a gente fala assim, agora já era. Tipo, agora não tem como, eu não vou nem orar. Sabe, porque a gente fala assim, não vai dar certo esse negócio. Como é que vai ser isso daqui? Mas então, quando o nosso relacionamento com Deus, ele tem esse relacionamento íntimo, tem que haver a fé. Nós temos que entregar a nossa vida totalmente a Deus. Todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes nós entregamos umas partes, mas falamos, não, essa aqui não, Senhor, essa aqui pode deixar que eu cuido. Essa aqui o Senhor não consegue cuidar, então deixa que eu cuido. É isso que a gente está falando para Deus quando a gente faz essas coisas. E aí o texto diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O convite desta manhã é que nós realmente possamos analisar a nossa história e pensar assim, estou com Deus há muitos anos, pode ser pouco, pode ser muito, já li a Bíblia não sei quantas vezes, pode ser pouco ou pode ser muito. Tenho muitas experiências com Deus, mas será que realmente eu tenho fé no Senhor por completo? Ou será que tem algumas coisas que eu ainda falo assim, não, isso aqui não, Senhor, isso aqui o Senhor não consegue, essa parte aqui o Senhor não consegue. Será que ainda tem isso em nós? Pois se isso tem, queridos, essas coisas estão travando a gente. E a nossa fé em Deus não está sendo completa. A nossa fé em Deus está sendo parcial. A gente crê que algumas coisas Ele consegue fazer, mas outras coisas não. Mas quem somos nós para dizer o que Deus não pode fazer? E se Deus não pode fazer alguma coisa, Ele não é mais Deus. Porque Deus, Ele é todo-poderoso. E se Ele é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas. Uma vez que Ele não pode alguma coisa, Ele já não é mais Deus. Olha só, indiretamente,
ou nas entrelinhas, é isso que nós estamos dizendo para ele. Que era isso que nas entrelinhas eu estava dizendo para o meu pai: o Senhor não consegue me segurar aqui nessa água. E isso era uma afronta para ele. E isso é uma afronta para o nosso Deus, quando nós não entregamos a nossa vida por completo a ele. Que nós possamos, nessa manhã, refletirmos sobre como que tem sido o nosso caminhar, como que tem sido o nosso dia a dia, como que tem sido diante das situações adversas que a vida nos traz. A reação de como tem sido mediante essas situações mostra se nós temos tido fé realmente em Deus ou não. Você sabe que o texto lá em Deuteronômio diz assim que Deus deixou o povo passar por situações difíceis no deserto para saber o que estava no coração deles. Então, na nossa vida, nós vamos passar por situações difíceis, e como é que vai estar dentro do nosso coração isso daí? Deus conhece a gente, mas Deus faz a gente passar por essa situação para a gente nos conhecer, para a gente saber quem realmente nós somos. Porque Deus sabe, queridos, como nós somos por completo, mas Ele faz nós passarmos por isso para que nós possamos saber realmente como está o nosso relacionamento, o nosso coração, a nossa fé, a nossa intimidade para com Deus. Que nós possamos, dia após dia, desenvolver essa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós lemos a palavra dele, quanto mais nós estamos junto com o Senhor, mais a nossa fé vai aumentando e mais nós vamos agradando o nosso Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por nós podermos, nesta manhã, meditarmos sobre a história de Zacarias e de Isabel. Senhor Deus, que privilégio que esse casal teve de poder ser os pais de João Batista, que foi o precursor do Messias, o Salvador do mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, por podermos ler essa história e sabermos que nós precisamos colocar a nossa fé, depositar a nossa confiança totalmente no Senhor. Não importa o nosso cargo na igreja, não importa quantos anos nós podemos estar já no caminho do Senhor, não importa essas coisas se nós não tivermos um relacionamento íntimo e confiar que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas em nós. Pai querido, perdoa-nos, Senhor, pela nossa falta de fé. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não acreditamos que o Senhor é capaz de fazer algo em nós ou para nós. Mas que no nome do Senhor Jesus, que dia após dia, que possamos depender do Senhor por completo, para que o Senhor possa operar em nós da forma como o Senhor deseja, que possamos realmente, Senhor Deus, entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que para Ti nada é impossível. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.